Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, segundo o material que analisamos, é central para a existência humana. O que será que realmente agrada a Deus? O que faz Deus sorrir? Bom, o texto que a gente está explorando já começa com uma premissa muito direta. Ele afirma que o primeiro e, assim, o mais importante propósito na vida de uma pessoa é agradar a Deus. Então, a tarefa fundamental para quem busca esse objetivo seria, claro, descobrir como fazer isso. E para encontrar essa resposta, o texto nos leva para um exemplo bem específico. Uma história que, segundo o autor, guarda a chave para a gente entender o que agrada o Criador. E esse homem é Noé. Sabe, numa época em que o mundo inteiro, nas palavras do texto, estava moralmente arruinado e todo mundo vivia só para o próprio prazer, Noé era diferente, ele se destacava. E essa frase aqui ela é o ponto de virada. É porque Noé agradou a Deus que a humanidade teve a chance de um recomeço. A vida dele acaba nos oferecendo um modelo e é a partir daí que o texto extrai 5 atos de adoração que, segundo ele, fazem Deus sorrir. Vamos lá então para o primeiro bloco de atos, amor e confiança. De acordo com o material, esses dois são a base de tudo que vem depois. O texto faz questão de destacar que Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com ele. A ideia aqui é que o que Deus mais quer não são rituais ou sacrifícios, mas sim um relacionamento. Algo pessoal, constante. E essa citação ilustra isso de um jeito brilhante. A ênfase está toda no amor e no conhecimento mútuo, sabe? Uma conexão genuína, muito mais do que cerimônias religiosas. É sobre, no fundo, se apaixonar por Deus. Agora, vamos para a confiança, que é onde a história de Noé fica realmente desafiadora. Confiar, segundo o texto, é acreditar no que Deus diz, mesmo quando a lógica e tudo ao redor parece dizer o contrário. Vamos pensar um pouco nos desafios que Noé enfrentou. Primeiro, a ordem era construir uma arca para um dilúvio, mas o texto afirma que nunca tinha chovido na terra até aquele momento. Imagina só. Segundo, ele estava a centenas de quilômetros de qualquer mar. E terceiro, a logística de reunir e cuidar de todos aqueles animais era uma tarefa monumental e, vamos ser sinceros, bem ilógica. E o ponto crucial é este. Ele persistiu nisso por 120 anos. Imagina a fé e a confiança inabalável que precisa ter para continuar um projeto gigantesco desses por mais de um século, sem nenhuma prova física de que a promessa ia se cumprir. Isso, para o autor, é um ato de adoração profundo. E isso nos leva direto para os próximos 2 atos, que são como que as manifestações externas daquele amor e confiança internos, obediência e gratidão. A obediência de Noé é descrita como completa e exata. Ele não só fez o que Deus pediu, mas fez exatamente como Deus pediu, seguindo instruções super detalhadas sobre tamanho, forma e materiais. O que é bem interessante aqui é a distinção que o texto faz. A obediência parcial, aquela em que a gente escolhe o que vai seguir, é vista como desobediência. Já a obediência que agrada a Deus seria incondicional, sem hesitar e imediata, mesmo que a gente só vai entender o porquê bem depois. E aqui está a conexão. O texto argumenta que a obediência não é uma obrigação fria, mas sim a prova mais real do amor. É a forma de demonstrar aquele relacionamento que a gente viu lá no primeiro ato. Depois de sobreviver ao dilúvio, qual foi a primeira coisa que Noé fez? Ele não saiu correndo para construir uma casa. Ele construiu um altar e expressou sua gratidão. Esse ato de agradecimento é apresentado como uma forma essencial de adoração. O autor usa uma analogia bem humana, bem legal. Assim como mãe fica feliz ao ver os filhos gostando da comida que ela preparou com tanto carinho, Deus também se alegraria com a gratidão das pessoas. Quando se demonstra prazer pelo que ele fez, isso também aumenta a alegria de quem agradece. E agora o último ato, que traz todos esses conceitos para o nosso dia a dia. Não se trata só de grandes gestos de fé, mas de como a gente vive cada momento. A ideia aqui é que Deus não se agrada apenas com atividades espirituais. Muito pelo contrário. Ele tem prazer em observar cada detalhe da vida das pessoas, principalmente quando elas usam os talentos e as habilidades que receberam. Isso aqui ilustra de forma brilhante como qualquer atividade, por mais comum que pareça, pode ser feita para a glória de Deus. Lavar pratos, consertar uma máquina, criar os filhos, tudo pode se tornar um ato de adoração quando é feito com uma atitude de louvor e com a consciência da presença dele.
Essa citação do corredor olímpico Eric Liddell, que está no texto, resume perfeitamente essa ideia. Usar um talento que se recebeu de Deus, seja correr, pintar ou fazer contas, é uma forma de honrar o Criador e de sentir o prazer dele. Então, depois de analisar esses 5 atos, qual é a mensagem central? O que une tudo isso? Bom, é tudo sobre a intenção, sobre a atitude do coração. Esse aqui é o ponto crucial. Segundo o texto, Deus não espera a perfeição. O que ele procura é um coração cujo desejo mais profundo seja agradá-lo. É a motivação que conta mais do que uma performance impecável. E para reforçar essa ideia, o texto nos lembra que Deus entende as nossas limitações, as nossas fragilidades. Ele sabe que somos imperfeitos. A busca não é por uma vida sem erros, mas sim por uma vida orientada pelo desejo de fazê-lo sorrir. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Depois de tudo que vimos, de Noé ao nosso dia a dia, o material nos deixa com esse desafio. Se agradar a Deus se tornasse o foco principal da vida, como isso mudaria as pequenas e as grandes decisões? Fica aí a reflexão.